Como poderíamos nos sentir mais potentes na vida, mais confiantes? Existem pessoas muito confiantes e existem pessoas pouco confiantes. Eu sou Juliana Dias, psicóloga clínica. Já curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Eu gosto muito de usar a metáfora da ponte. Imagine que existe uma ponte que representa a travessia da vida. Tem gente que atravessa a ponte com confiança, porque sabe que aquela ponte é segura, é firme, foi bem construída. Então, ela atravessa a ponte mais relaxada. E o fato dela estar relaxada faz com que ela seja também mais espontânea, mais leve. E tudo isso faz com que ela consiga ser mais criativa diante desse percurso. Em outros casos, outras pessoas atravessam a ponte, mas não confiam na segurança da ponte. Elas sentem a estrutura da ponte frágil, né, que a qualquer momento ela pode desabar. E isso gera uma sensação de impotência na pessoa, de um medo instalado, fazendo com que a pessoa desconfie de cada passinho que ela dá. Perceba então que essas duas pessoas diferentes, a confiante e a não confiante, elas estão olhando para a mesma ponte, que é a vida, mas cada uma tem um olhar diferente. Enquanto uma se instiga a atravessar, a outra sente-se ameaçada, sente medo, né? Uma se sente potente e a outra se sente impotente. Então vamos começar falando sobre a que se sente potente, tá? O que é que aconteceu na vida dessa pessoa para que ela desenvolvesse essa confiança? Bem, a confiança e a autoestima, eu já falei aqui em outros vídeos, né? Ela não vem de fábrica. A gente não nasce com elas. Para você ter uma ideia, o bebê ao nascer vive uma condição de desamparo gigantesco. O bebê humano é frágil, ele precisa de alguém e de um ambiente que cuide dele, que o alimente, que o limpe, que lhe dê colo, que o olhe nos olhos, que lhe dê um nome, que lhe apresente uma cultura e que o faça perceber que ele é alguém. O Winnicott falava sobre isso em seus textos, né? Que o bebê ao nascer ele não sabe sequer que ele é alguém. A princípio ele se percebe como parte de um todo, como parte daquele ambiente. E aí o ambiente mais próximo dele, mais perceptível para ele é a mãe. Então, nos primeiros meses de vida, o bebê é a mãe e a mãe é o bebê. O bebê olha para a mãe e se espelha nela. Quando a mãe sorri, ele sorri. Quando a mãe interage, ele tende a responder essa interação, né? Percebe-se um espelhamento e isso acontece via neurônios espelhos. E aí, a percepção de que ele é alguém, né, vai surgindo na medida em que o cuidador principal, que geralmente é a mãe, vai apresentando um mundo para esse bebê e ele vai entendendo que ele e o ambiente não são uma coisa só, mas que ele é um indivíduo e que a mãe é um outro, que os outros objetos também são outros, separado dele. E ele vai percebendo que ele habita um corpo que é dele. E aí ele vai ficar hipnotizado, olhando para a mãozinha, né, olhando para o pé, e vai sentindo que ele habita num corpo, mas veja como é interessante, gente, saber o quanto nós fomos e ainda somos espelhados pelos nossos pais. Porque isso está na origem do nosso desenvolvimento. No início da vida, isso é muito forte. Na medida que a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que somos um organismo separado dos nossos pais. Dito isso, avançamos para o momento em que essa criança vai começar a explorar o mundo. Mas veja que para a criança explorar o mundo, ela precisa estar se sentindo segura, porque a criança ainda é muito desamparada, ela precisa de um suporte que forneça essa segurança para ela começar a atravessar a ponte da vida. O ego dela ainda está se construindo, o cérebro dela ainda é muito imaturo, por isso ela precisa de um outro ego já maduro e de um cérebro já formado para ser uma extensão, porque sozinha ela ainda não dá conta, ela não é capaz. E é aí que entra o papel dos cuidadores, porque se essa mãe, por exemplo, por medo que a criança se machuque, decidir não deixar a criança tentar começar a atravessar a ponte só, aí ela pega a criança e vai atravessar a ponte com a criança no colo, né? O que é que você acha? Assim, você acha que essa mãe vai estar ensinando e encorajando o filho a explorar a ponte? Não. Na verdade, ela vai estar tirando a oportunidade do filho tentar explorar, dar uns tropeços, cair, levantar, né? Deveria existir uma presença e um encorajamento para a criança começar a descobrir esse mundo sozinha, só que com supervisão
e com uma supervisão atenta e presente mesmo, né? E aí quando ela cair, se ela tiver a supervisão dos pais ali do lado, né, olhando, encorajando, o filho vai se abrir para a criatividade, vai começar a encontrar soluções e saídas por ele próprio. E isso é o início da formação da confiança e da autoestima na gente. É quando você vive uma dificuldade e você mesmo encontra criativamente soluções para sair dela. Isso gera potência no ser, gera a sensação de que você é capaz. Agora, vamos pensar em cuidadores que abandonam, né? E muitos pais abandonam seus filhos inconscientemente, porque dar liberdade demais sem supervisão, sem presença, para que a criança aprenda tudo só, pode despertar uma sensação de abandono nessa criança. Porque veja, são dois extremos, né? De um lado é a mãe pegando a criança no colo e atravessando a ponte com ela, impedindo que a criança tente atravessar a ponte aos pouquinhos, mas consiga. E por outro lado tem os pais que dão liberdade até demais, e aí o filho treme de medo ao atravessar e não tem ninguém ali supervisionando, sendo o suporte do ego, suporte do cérebro, essa extensão do cérebro, né? Bom, o ser humano se constrói via ambiente. O ambiente externo exerce uma enorme influência na construção do ambiente interno. E do ponto de vista da criança, o ambiente não é só a escola, a casa. O ambiente também é constituído pelas pessoas, né? Pelos pais, pela forma como os pais falam, pela forma como as pessoas reagem diante dos conflitos, diante das alegrias também. Por isso que há uma tendência forte de alguém não construir confiança porque os pais não eram confiantes. Se os pais não eram confiantes, eles não vão saber passar essa confiança para o filho. Se os pais enxergavam a ponte, né, da travessia da vida como sendo algo inseguro, incerto, perigoso, e eles também não foram encorajados a atravessar a ponte com coragem, com criatividade, dificilmente eles terão esse repertório para passar para os filhos. Mas vamos lá. Toda essa historinha que eu estou contando aqui para vocês é para vocês entenderem minimamente como um ser humano se constrói, né? E aí o Winnicott contribuiu com algo muito importante, que é o conceito de criatividade. Porque para ele, quando temos a oportunidade de sermos criativos na vida, temos a chance de sermos potentes e de nos sentirmos confiantes. Então, vamos trazer essa reflexão para a nossa vida hoje enquanto adultos. Se você tem dificuldade de acessar a sensação de ser potente, é porque talvez você esteja exercendo pouco a sua capacidade criativa. Quando você é criativo em qualquer coisa, isso gera instantaneamente a sensação de confiança. Para você ser criativo, você não precisa criar algo novo do zero, né? Algo que seja original e inédito. Você pode ser criativo, por exemplo, num projeto inspirado no projeto de outra pessoa, mas com a sua cara, com o seu toque, com o seu estilo. E são nos momentos de criatividade que nós acessamos as nossas potências e, consequentemente, nos sentimos confiantes. Por exemplo, gravar esse vídeo aqui para vocês. Isso faz com que eu precise ser criativa, né? Grave esse vídeo com o meu jeito, com o meu estilo. E esse processo por si só, assim como também o resultado dele, desperta essa sensação de ser criadora, né? Outro exemplo é quando eu estou atendendo um paciente, né? Porque nas sessões eu uso a minha criatividade dentro das minhas premissas teóricas, dentro da ética, para pavimentar o caminho do meu paciente. Mas é ele quem vai aprendendo a ser criativo e dentro do discurso dele, ele mesmo vai encontrando saídas criativas para a vida dele. Então não sou eu quem encontra novos caminhos para ele, é ele próprio. O meu papel é fornecer um ambiente facilitador para que isso aconteça. E o Winnicott dizia, né, justamente isso, é que os pais devem... É exatamente isso que os pais deveriam fazer com os filhos. Porque o paciente, nesse caso, ele deve ser encorajado para atravessar a ponte da vida, criativamente, mas veja que é ele quem vai atravessar. Ele vai tropeçar, ele vai cair, vai levantar, só que ele vai se sentir mais confiante porque tem alguém dando um suporte. E aos poucos a tendência é que ele não precise mais desse suporte. Quando a gente estuda, né, a etimologia da palavra criatividade, a gente vê que a palavra criatividade só ganhou força, né, e o sentido atual de uma faculdade mental e psíquica humana, né, a partir do iluminismo. E de forma muito mais intensa no século XX.
né, com o avanço da psicologia e dos estudos sobre os próprios processos cognitivos. Então, olhando por essa etimologia ligada ao fazer crescer, é a força vital. A criatividade é a própria expressão dessa força vital, que é o esforço dinâmico da mente e do corpo para produzir novas formas de existir e expandir a própria potência. E aí, para fechar, eu vou te deixar uma dica. Tá? Se você tem dificuldade de entender sobre quais são as tuas potências, de sentir-se confiante, tente pensar em quais momentos você tem a oportunidade de ser criativo. Você tem se permitido ser criativo? Porque nós deveríamos nos acostumar a sermos criativos diante dos impasses da vida, dos conflitos, dos problemas. A tendência humana, muitas vezes, é esperar ser salvo por alguém, esperar por um milagre. Mas a nossa tendência, penso eu, deveria ser agir por meio de um processo criativo. Então, pensa sobre isso, deixa aqui nos comentários a tua opinião ou então as tuas dúvidas e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!